Você já se encantou com uma flor de maio, cheia de flores, colorida, vibrante, iluminando o ambiente como se fosse um presente da própria natureza? Essa suculenta, também conhecida como Schlumbergera truncata, é uma das plantas mais queridas em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas ao mesmo tempo em que encanta, também frustra. Quantos cultivadores já se perguntaram: por que a minha flor de maio cresce, fica bonita, mas nunca floresce na época certa? Essa dúvida é comum e esconde uma verdade fascinante. A floração da flor de maio não depende apenas de sorte, mas de segredos que envolvem fotoperíodo, rega controlada, adubação correta e poda estratégica. E quando esses segredos são aplicados, o resultado é uma explosão de flores que transforma qualquer espaço em um espetáculo natural. No vídeo de hoje, você vai descobrir todos os mistérios por trás da floração perfeita da flor de maio. Vamos falar sobre o ciclo dessa planta, explicar como a luz influencia diretamente na formação dos botões, mostrar quais nutrientes são indispensáveis para estimular as flores, detalhar os cuidados com a rega e ensinar como a poda pode transformar o desenvolvimento da planta. E não é só isso. Vamos explorar também o simbolismo dessa planta, que há séculos é associada à renovação, prosperidade e boas energias. No final, você terá em mãos o passo a passo completo para conquistar uma flor de maio que floresce intensamente, ano após ano. Antes de seguir, já se inscreva aqui no Floribela. Toda semana trazemos conteúdos exclusivos sobre jardinagem, dicas práticas e tendências que transformam o cuidado com plantas em uma experiência apaixonante. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e já comenta aqui. A sua flor de maio já floresceu alguma vez ou você ainda está esperando pela primeira explosão de flores? Assim, você participa da nossa comunidade e ainda ajuda esse conteúdo a chegar a mais amantes das plantas. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. A flor de maio pertence à família dos cactos, embora não pareça à primeira vista. Originária das florestas úmidas do Brasil, ela cresce naturalmente em troncos de árvores e entre rochas cobertas de musgo, vivendo como uma epífita. Isso explica por que, ao contrário de cactos típicos do deserto, ela aprecia ambientes mais úmidos e sombreados. Suas flores tubulares, que surgem em tons vibrantes de rosa, vermelho, laranja, branco ou roxo, são verdadeiras joias que aparecem justamente no mês de maio, marcando a transição do outono. Essa floração, no entanto, não acontece de qualquer jeito. A planta segue um ciclo natural de descanso, crescimento e preparação para florescer. E é justamente nesse ponto que muitos cultivadores erram. Tratam a flor de maio como se fosse uma planta comum de interior, regando e adubando sem respeitar o ritmo que ela precisa. O resultado é uma planta verde e vistosa, mas sem flores. Entender a identidade dessa suculenta é o primeiro passo para conquistar a floração explosiva. Pouca gente sabe, mas a flor de maio é uma planta de dias curtos. Isso significa que ela só começa a formar botões florais quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Na prática, isso acontece naturalmente no outono, quando o tempo de luz diminui. Porém, dentro de casa, com lâmpadas acesas até tarde, esse ciclo pode ser interrompido. Para estimular a floração, é essencial simular o ambiente natural. Isso pode ser feito deixando a planta em um local onde receba apenas luz indireta natural, com escuridão total durante a noite. Alguns cultivadores até cobrem a planta com um pano leve ou caixa de papelão por parte da noite para garantir o ciclo de escuridão. Esse controle do fotoperíodo é um dos segredos mais poderosos e simples para desencadear a formação de flores. Outro segredo fundamental é a poda estratégica. Depois do período de floração, é importante cortar os segmentos mais velhos e estimular novos brotos. Essa prática ajuda a planta a concentrar energia em ramos jovens, que têm maior capacidade de produzir flores. A poda também mantém a planta compacta, cheia e equilibrada, evitando que fique esticada ou frágil. Muitos cultivadores negligenciam essa etapa.
mas ela é uma das mais importantes para garantir a floração seguinte. A adubação da flor de maio é um dos pontos mais decisivos para garantir uma floração explosiva. Diferente de outras plantas, ela não responde bem a adubos aplicados de forma aleatória ao longo do ano. Existe um momento certo na área para adubar, e respeitar esse calendário faz toda a diferença. Durante o período de crescimento vegetativo, ou seja, quando a planta está apenas desenvolvendo seus ramos, é indicado usar um adubo equilibrado, com nitrogênio, fósforo e potássio em doses moderadas. Isso fortalece os segmentos e prepara a planta para o próximo ciclo. Mas quando se aproxima o período de indução floral, entre o fim do verão e o início do outono, o segredo é reduzir o nitrogênio e aumentar o fósforo e o potássio. Esses nutrientes estimulam a formação dos botões florais e garantem flores mais numerosas e duradouras. Muitos cultivadores experientes utilizam adubos específicos para floração ou até misturas caseiras com farinha de ossos e casca de banana, que são fontes naturais de fósforo e potássio. A regra é clara: alimentar a planta na hora certa é alimentar o espetáculo das flores. O excesso de água é o maior inimigo da flor de maio. Por ser uma suculenta epífita, acostumada a viver em troncos e ambientes bem drenados, suas raízes não toleram encharcamento. O erro mais comum é manter o substrato constantemente úmido, o que leva ao apodrecimento. Para evitar isso, o ideal é regar apenas quando o solo estiver quase seco ao toque. Durante o período de crescimento, as regas podem ser mais frequentes, mas à medida que se aproxima o tempo de floração, é importante reduzir a quantidade de água. Esse pequeno estresse hídrico é fundamental para estimular a formação de botões florais. É como se a planta entendesse que precisa florescer para garantir sua reprodução. Essa estratégia, quando combinada com o controle de luz, faz toda a diferença entre uma planta verde sem flores e uma verdadeira explosão de cores. Além da beleza e da técnica de cultivo, a flor de maio carrega um simbolismo profundo. Em muitas culturas, ela é associada à renovação, prosperidade e proteção do lar. O fato de florescer justamente em maio, um mês de transição e mudanças sazonais, reforça a ideia de renascimento. Presentear alguém com uma flor de maio florida é considerado um gesto de carinho e desejo de abundância. Essa dimensão simbólica aumenta ainda mais o encanto. Não se trata apenas de cultivar uma planta bonita, mas de trazer para dentro de casa uma energia que representa vitalidade e esperança. Em tempos de incerteza, não é difícil entender por que tantas pessoas buscam plantas que, além de embelezar, tragam também significados positivos. Agora, essas são as 5 dicas práticas para a floração linda e intensa da sua flor de maio. Dica número 1. Respeite o ciclo da planta. Após a floração, permita que ela descanse, reduza regas e adubação. Dica número 2. Controle o fotoperíodo. Garanta noites escuras e longas para estimular botões. Dica número 3. Faça podas estratégicas. Retire ramos antigos para estimular brotos novos e vigorosos. Dica número 4. Adube no momento certo. Aumente fósforo e potássio antes da floração. Dica número 5. Evite excesso de água. Raízes saudáveis são a base para flores abundantes. Seguindo esses passos, a flor de maio não apenas floresce, mas se transforma em um verdadeiro espetáculo natural, capaz de encher qualquer espaço de cor e alegria. Hoje mergulhamos nos segredos da flor de maio, uma das suculentas mais queridas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras de cultivar. Entendemos sua origem como planta epífita, o papel fundamental do fotoperíodo, a importância da poda, a necessidade de adubação correta, o impacto da rega controlada e o simbolismo que transforma essa planta em muito mais do que um ornamento, em um símbolo de prosperidade e renovação. Agora quero saber de você. A sua flor de maio já floresceu de forma explosiva ou ainda está te dando trabalho? Conta aqui nos comentários a sua experiência e não esquece de escrever de onde você está assistindo, porque eu adoro ver até onde o nosso Jardim Floribela está chegando. Se esse vídeo trouxe clareza sobre os cuidados com a flor de maio,
já deixa o seu like, compartilha com um amigo que também cultiva essa planta e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui no Jardim Floribela, cada vídeo é um convite para transformar a sua relação com as plantas em uma jornada de beleza, aprendizado e encantamento.